TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, começa agora o programa Com a Palavra e na edição de hoje eu entrevisto a vereadora do PT, Divaneide Basílio. Vereadora, obrigada pela participação. Eu que agradeço mais uma vez aqui no Com a Palavra, socializar um pouco das ações do nosso mandato. Vereadora, a senhora foi eleita presidente municipal do PT. Como é que a senhora se sente tendo essa responsabilidade? Eu me sinto muito honrada. É a segunda vez que o partido em Natal terá uma presidenta mulher. A primeira foi Vilma Aparecida, que é uma militante histórica e acho que em sua memória, inclusive o nome da nossa chapa era a chapa Vilma Aparecida, em nome da memória dessa lutadora, nós fizemos um espaço de debate durante o processo de discussão do PED, que foi muito importante. Também é importante ressaltar que as eleições diretas no PT proporcionam que todos os filiados e filiadas, militantes, participem da discussão e assim a gente pôde dialogar sobre isso também, a importância de ter uma mulher na presidência do partido, fazendo esse debate para que mais mulheres também se sintam parte desse processo. Vereadora, como está a participação das mulheres na política? Ainda precisa ter um levante maior dessa parte da população? Ainda precisa ter um levante maior. No Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós temos paridade de gênero em todas as direções, ou seja, 50% de todas as direções tem participação de mulheres. Mas a gente precisa avançar ainda mais. Nós saímos desse resultado eleitoral com mulheres na presidência nas principais cidades do RN, enfim, foram 7 cidades, inclusive, que mulheres serão presidentas do PT. A gente entende que é um recado importante para a sociedade dizer nós vamos ocupar todos os espaços e nós vamos estimular que outras mulheres ocupem também esses espaços. Política também é espaço para as mulheres. Onde ela quiser, lugar da mulher onde ela quiser, na política principalmente. Vereadora, recentemente teve a entrega da comenda Emanuel Bezerra, que foi um momento emocionante aqui na Câmara. Como é que foi participar, ser propositora dessa iniciativa? Como você disse, foi um momento emocionante. Acho que quando eu olhei para aquela casa lotada, para o plenário lotado, eu pensei, nós não podemos abrir mão de defender a democracia, não há saída fora da democracia. Quem achar que não vai defender os direitos dos estudantes, os direitos da juventude, não terá caminho, porque são esses segmentos que lutaram a vida inteira. Então, reconhecer pessoas que lutaram a vida inteira. E num momento como esse, na atualidade, na atual conjuntura de perdas de direitos, reforçar a democracia é um dever nosso, porque o parlamento é justamente a casa da democracia, a casa em que as pessoas têm que emitir suas opiniões, que as pessoas vão votar, e não haverá mais parlamento se não houver democracia. A gente tem que chamar a atenção da sociedade para isso. Há parlamentares legislando para o fim da democracia e a gente tem que resistir em todos os espaços. A comenda Emanuel Bezerra foi esse momento onde a gente homenageou estudantes, onde a gente teve a presença de Arthur Santa Cruz, irmão de Felipe Santa Cruz, que trouxe sua história. Foi um momento que homenageamos a governadora, que é a única mulher governadora do país, ainda nesse debate sobre mulheres. Muito importante a presença dela, a primeira governadora de origem popular aqui no Rio Grande do Norte. Portanto, foi uma noite que a gente trouxe estudantes, jovens e a defesa da democracia para um lugar central. E quem não conhece, quem foi Emanuel Bezerra dos Santos, um militante político, foi preso, torturado e morreu em nome da luta pelos ideais. Conta um pouquinho da história do Emanuel Bezerra dos Santos. Como você disse, ele morreu em nome dessa luta e foi em setembro a sua morte, e é por isso que a comenda acontece justamente em setembro. E setembro para a gente também tem esse significado da nova primavera, e a gente acredita que essa nova primavera vai acontecer com a força da democracia, com a força da juventude, com a força das mulheres. E rememorando a história, foi apresentado um vídeo. Ele foi um jovem muito aguerrido, inclusive na prisão ele escreveu
poemas, e a gente recitou um poema dele quando estava na prisão. E o que é mais interessante dizer é que é um poema totalmente atual. Significa dizer que ele trouxe para nós, esse poema falava das gerações futuras, e nós que estamos na atualidade também temos que pensar assim, como é que a gente vai proclamar as gerações futuras a seguir lutando. Então, a trajetória dele, apesar de curta por conta de sua idade, por conta de ter perdido a vida lutando, tombou pela democracia, tombou pela luta da sociedade, mas ele deixou um legado muito grande, e em nome desse legado nós vamos seguir lutando. Merece ser, né? Ter sido reconhecido. Merece. Vereadora, mudando um pouquinho de assunto, o plano diretor tem tomado as discussões em todos os eixos da sociedade, né? Empresários, os parlamentares, a sociedade civil organizada em geral. Na Câmara não é diferente. A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida também abordou esse tema? Isso, a gente tem, inclusive com a palavra anterior, nós debatemos um pouco o plano diretor, e eu acredito que nós debateremos semanalmente. Acho que entramos num ritmo que não dá para não discutir o plano diretor, principalmente em torno das últimas declarações do prefeito, de já sinalizar para a verticalização da cidade, de que modernidade é uma cidade vertical, ou que o plano diretor, no formato que ele está, ele atrapalha a modernização, e nós estamos dizendo que Moderna é uma cidade acessível. Por isso fizemos esse debate na Comissão de Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, afirmando, inclusive, que é preciso que essas construções recentes, como prédios que vêm sendo vendidos, nem sequer estão adaptados. Então, a gente precisa sinalizar também para o capital imobiliário, para as empresas, de que nós estamos vigilantes. A cidade é para todos e todas, e nós respeitamos a todas as opiniões, mas uma coisa é respeitar as opiniões diferentes, uma outra coisa é vender a cidade, é perder a cidade. É você deixar de ter uma orla acessível para ter uma orla em que você terá apenas prédios altos e uma visão, sem ter essa visão do mar que hoje, por exemplo, a própria população tem. A gente não tem ainda uma cidade arborizada o suficiente, então ela nem é arborizada e ela vai ser vertical. Onde estará a ventilação dessa cidade para quem vive nela? A gente tem que fazer várias perguntas diariamente sobre o que é o plano diretor, como ele ainda precisa ser regulamentado, porque o plano diretor rege a organização da cidade. O que se constrói, como se constrói, né? Como se organiza a cidade, reconhece áreas de interesse cultural, reconhece áreas de interesse, por exemplo, social, e nós queremos debater isso. Nós queremos dizer que onde não foi regulamentado ainda precisa, e discutir áreas como o centro, como a Ribeira. Vamos olhar para esse espaço como área de interesse cultural, vamos aproveitar a revisão desse centro para isso. Isso é moderno, isso é bem moderno. Vereadora, não diferente, né, desse debate na Comissão de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, assim também na Comissão de Direitos Humanos, é um assunto que merece atenção. Isso, e a pauta na Comissão de Direitos Humanos desta semana é justamente debater a orla, a pesca artesanal e a sua relação com o plano diretor. Por quê? Porque na Comissão de Direitos Humanos nós já iniciamos um trabalho no Jacó, por conta de ser considerado uma área de qualificação de risco. E ali tem pessoas que estão lutando para seguir vivendo na sua comunidade, ter essa comunidade revitalizada. Então, nossa preocupação é que a cidade exista para quem vive nela e que garanta esse direito humano, o direito ao trabalho, o direito à orla. Então, os moradores dessa região também nos procuraram, uma vez que a gente já fez visitas a essas comunidades, e eles nos procuraram dizendo: nós queremos a orla para nós queremos que o plano diretor contemple nossos pedidos, e nós achamos que é razoável entender que direitos humanos passa pelo direito das pessoas a terem sua própria orla, a terem seu próprio meio de vida e terem também
qualidade de vida. Acho que isso, sobretudo, é um dever nosso como legisladores e legisladoras. As pessoas precisam se sentir pertencentes, né? Àquele local que estão morando, estão vivendo. Vereadora, falando também sobre outro assunto, aqui na Câmara foi debatido de forma inédita, né? Teve a presença de mulheres soropositivas que falaram sobre os principais desafios enfrentados, pediram políticas públicas integradas. A senhora participou desse debate, como é que foi? Isso, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, que é presidida pela vereadora Júlia Arruda, mas todas nós, mulheres da bancada de mulheres da Câmara, participamos dessa frente. E nessa última reunião eu sugeri esse tema em função de já ter aparecido na Semana LGBT, numa audiência que o nosso mandato fez sobre o Plano Municipal de Mulheres. Surgiu esse debate, a importância de debater as mulheres convivendo com HIV/AIDS. Nós sugerimos e nós conduzimos essa última reunião, foi muito importante porque nós percebemos que é fundamental ter uma ação conjunta entre as secretarias, e aí foi importante porque a gente tem a Secretaria de Saúde do município, a Secretaria de Mulheres do município, assim como nós também tínhamos a Secretaria de Saúde do Estado, o departamento específico que cuida dessa pasta, e o debate se deu em torno disso, de pensar uma ação integrada. Na oportunidade, uma mulher representante da Associação de Mulheres Acometidas por Lúpus, que é a PALES, trouxe justamente essa questão, leu uma carta de uma outra integrante da Associação de Mulheres Acometidas por Lúpus, que além de ser acometida por lúpus, é soropositiva. Então, trouxe um alerta para nós. A gente precisa pensar como a gente atende mulheres que já têm uma dupla imunidade comprometida com essas duas, por exemplo, situações, lúpus e HIV/AIDS. Então, a gente precisa olhar para essas políticas e pensar que se o ser humano existe de forma integrada, inclusive suas demandas não são iguais, uma mulher com lúpus já requer uma série de atenção. Agora você imagina uma mulher com lúpus que também é soropositiva, assim como as mulheres grávidas, as gestantes, inclusive os dados que foram discutidos de que tem aumentado a feminização da AIDS, que muitas gestantes no início da gravidez não têm soropositividade, né, confirmada, e lá para o final, ou seja, contraem justamente de seus maridos, companheiros. Isso nos chama também a atenção para pensar como a gente vai fazer esse debate de formação também com as famílias. Vereadora, e antes da gente encerrar o programa, recentemente foi aprovado em plenário, em sessão ordinária, um projeto que muda de vigia para guarda patrimonial. O que é que muda com essa nomenclatura? Esse é um projeto da então vereadora à época, Natália Bonavides, que eu subscrevi. E eu subscrevi justamente para que ele pudesse seguir tramitando, por entender que ele é muito importante. Porque os vigias patrimoniais hoje, eles já trabalham como guardas patrimoniais, mas a legislação era muito antiga e não os reconhecia. Isso fazia com que até o próprio executivo, na hora de compra de equipamentos, não os incluíssem. Então, eles trouxeram essa demanda para casa, e foi muito importante porque a casa entendeu por unanimidade que de fato já era uma ação existente, não mudava em nada, ao contrário, só facilitava, não mudava em nada para o executivo, nem em termos de despesa, apenas adequava uma categoria que já precisava desse reconhecimento. E aí a gente teve a oportunidade, o sindicato nos procurou, o Sincenat, por várias vezes nós fizemos reuniões com os funcionários, os servidores que nos procuraram, a associação também na sequência nos procurou, mas é importante dizer que foi um reconhecimento para esses servidores que já lutam e que guardam o nosso patrimônio, né? Então logo precisam ser valorizados de forma adequada. Vereadora, e brevemente, só uma última pergunta para a gente encerrar nossa entrevista. O SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, completa 3 décadas de atuação. E a senhora participou dessa história? Como é que foi? Eu acho que essa história é muito importante para nós. Eu participo, eu digo que eu sou atendida pelo SINT, porque
estudei a minha vida inteira em escola pública e quando eu via os meus professores lutando, entendendo o sentido da greve muitas vezes, e eu tive essa oportunidade de dialogar com meus professores na escola e de conhecer de perto o sindicato, porque participei dos grêmios na escola, e venho participando dessa história do Sintra desde menina, mas participar dessa cerimônia de celebração dos 30 anos, de ver tantos presidentes e presidentas que passaram pelo Sintra, de ver a nossa governadora também homenageada ali naquela sessão, recuperando a história, Fernando Mineiro como homenageado, o professor Chagas Fernandes, Vilma Jerusa, Fátima Cardoso, tantos nomes históricos, e a gente olha ao redor, tem uma história construída que ninguém vai apagar, e com certeza a educação está num outro patamar hoje, porque esses lutadores não desistiram da educação, não desistiram dos estudantes, não desistiram da escola pública, e isso nos deixa muito feliz e também com a responsabilidade de seguir lutando e fazer esse debate acontecer aqui na Câmara também. Verdade, agradeço demais, vereadora Divaneida. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, sempre à disposição para participar aqui do Com a Palavra. Muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço também a sua companhia, me despeço por aqui e até a próxima edição. TV Câmara, a TV do povo de Natal.